Começou. Beleza. Boa tarde a todos. Estamos mais uma vez nos nossos seminários do PPGE, hoje com um convidado ilustre, professor José Luiz Oreiro, que foi meu vice-coordenador lá na UFPR quando eu fazia doutorado. Eu vou falar um pouquinho sobre ele, de acordo com Wikipédia, tá? Por quê? Porque o seu site está um pouquinho atrasado, viu, eu sei que Oreiro? A gente pegou informação lá e estava um pouquinho defasada. Eu chamei de adjunto. Tem que mudar, é difícil. Eu não consigo mudar aquilo ali. É complicado, né? Editar, né? Então, para não cair no mesmo erro duas vezes, então eu procurei no Wikipédia. O cara tem site no Wikipédia, é brincadeira. Vamos lá. Então, o José Luiz da Costa Oreiro, não vou falar a idade dele, nem o ano de nascimento, é um jovem, é um economista e professor universitário brasileiro, também tem cidadania espanhola, começou a sua carreira como docente substituto na UF, né, Federal Fluminense, em 93. Em agosto de 96, ele foi para o IBMEC, onde ficou até 2001, quando foi para a Universidade Cândido Mendes, e foi também professor da Universidade Federal do Paraná, como eu já disse para vocês, de 2003 a 2008, bem o tempo em que eu fiz o meu doutorado. Depois, foi para a Universidade Federal do Rio de Janeiro, ficou de 2013 a 2017, e atualmente é professor associado da UNB, Universidade de Brasília. Ele também é pesquisador nível IB do CNPq, atua na área de macroeconomia e crescimento econômico, participando ativamente do debate econômico no Brasil, escrevendo regularmente artigos de conjuntura para a grande mídia, como Valor Econômico, Estadão, Folha de São Paulo. Tem muita coisa para falar dele, a Wikipedia acaba ali, mas eu também não vou me alongar muito, porque tem um currículo aí muito longo. Mas falar um pouquinho sobre a experiência que eu tive, o que eu vi, né? Infelizmente, eu não fui aluno do professor Oreiro. Eu não tive essa felicidade, né? Mas os alunos dele, que foram meus colegas, tem muitos alunos, muitos colegas que foram alunos dele, passaram pela mão dele, todos eles se tornaram grandes pesquisadores, ou quase todos eles, se não todos, né? Muitos aí espalhados, vocês vão ver, o pessoal até brincava que eram os filhotes do Oreiro, né? Que Na verdade, o Ferrari colocou um outro nome, era Oreiretes. Os Oreiretes. Então, ele influenciava muito os alunos nessa área de macro, e o pessoal acabava pegando gosto e publicando, e estão aí espalhados por muitas universidades hoje como professores. Com maior concentração em Minas Gerais. Isso, tem na UFO, tem na UFMG, tem em todo quanto é lugar, né? Então, e pelo que eu ouvia falar, né, porque eu não fui aluno dele, falavam muito bem das aulas dele, que eram aulas muito interessantes, muito legais, que prendiam a atenção. Então, fora o conhecimento que ele tem aí na macroeconomia, é um cara que está sempre escrevendo para os jornais. Então, a gente, de vez em quando, né, lê um artigo ou outro dele sobre a conjuntura. E certamente ele não vai poupar ninguém hoje nessa palestra dele. Eu nem perguntei, na verdade, eu perguntei lá atrás qual seria o título, mas ele não me falou, eu coloquei macroeconomia. O que eu falei mesmo? Desenvolvimentista. Eu também esqueci. Desenvolvimentista. Então, ele vai falar o que ele quiser, entendeu? E a gente vai aproveitar essa palestra dele. E queria agradecer muito a presença dele. Oreiro, você é um cara sempre muito acessível, seja bem-vindo. Da próxima vez que seja presencial, né, cara? Que a gente possa se encontrar. Vamos ver se um dia a gente consegue, né? Vamos conseguir. A partir do ano que vem, acho que a coisa já vai estar boa. Então, seja bem-vindo, a palavra é sua.
Se quiser fazer a apresentação aí, é só apertar ali embaixo o botãozinho, fica à vontade, sim. Tá bom? Tá bom. Um abraço. Bom, boa tarde a todas e todos. Né? É um prazer estar aqui no programa de seminários da pós-graduação da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Eu já estive presencialmente aí na Rural algumas vezes. A primeira vez foi o Antônio José Alves Júnior, que me chamou para dar uma palestra para a turma dele de graduação em 2002, se não me engano. Entendeu? Depois eu também já estive aí em banca de concurso público, enfim. Então, acho que fui umas 2 ou 3 vezes no campus de Seropédica. Eu sei onde fica, enfim. E será um prazer, se for possível, um dia a gente ter uma visita presencial. Tá? Bom, mas como o Thierry tinha colocado o título Macroeconomia Desenvolvimentista, eu não queria fugir muito do tema. Então, eu vou fazer minha apresentação. Tá? Vou botar aqui tela inteira. Tá? E eu vou compartilhar a minha apresentação. O começo. Está todo mundo vendo? Sim. Ok. Sim. Então, o novo desenvolvimentismo como alternativa para um projeto nacional de desenvolvimento com equidade social. Né? Então, nós temos aí o banner do meu grupo de pesquisa, é o Structuralist Development Macroeconomic Research Group, mas ele está em inglês, porque o nosso site é um site, enfim, em língua inglesa, que a ideia é fazer a divulgação internacional do grupo, mas é um grupo de pesquisa cadastrado no diretório dos grupos de pesquisa do CNPq, com o título Macroeconomia Estruturalista do Desenvolvimento. Né? Bom, esse primeiro slide, eu poderia dizer que retrata a ascensão e queda do Brasil. Né? Esse primeiro slide está mostrando a taxa de crescimento do PIB per capita brasileiro, né? Entre 1930 e 2017, na média móvel decenal, ou seja, média móvel a cada 10 anos. Né? E aí eu quero mostrar por que eu digo que isso é ascensão e queda no Brasil. Essa primeira bolota, né, representa a média móvel decenal, tá, do PIB, do crescimento do PIB per capita no primeiro governo de Getúlio Vargas, de 1930 a 1945. Quer dizer, grosso modo, a taxa média de crescimento do PIB per capita, ou seja, já descontado o crescimento da população, nesse período é de 3% ao ano. Né? 3% ao ano, usando a regra dos 70, isso significa que a nossa renda per capita dobrava, em média, cada 17 anos, né? Com um crescimento de 3% ao ano da renda per capita. Bom, lembrando que durante o primeiro governo Getúlio Vargas foi que começa, né, para valer o processo de industrialização da economia brasileira, com o modelo de substituição de importações, durante o governo Vargas, que é construída, né, a Companhia Siderúrgica Nacional, enfim, que, de fato, o Brasil dá o start no seu processo de industrialização por substituição de importações. Bom, a segunda bolota mostra os anos 50, né, do século passado. Basicamente, são 2 governos, né, o governo Getúlio Vargas II, que é de 51 a 54, né, e o governo do Juscelino Kubitschek, de 56 a 1961. Quer dizer, o que nós temos aqui, nitidamente, é uma aceleração do ritmo de crescimento econômico, muito devido ao plano de metas do governo Juscelino Kubitschek, né? E a taxa média de crescimento da renda per capita, ela se acelera para 4% ao ano. Né? Bom, com 4% ao ano, a nossa renda per capita, ela dobra, em média, a cada 15 anos. Tá? Quer dizer, foi nesse período que meu pai migrou para o Brasil. Meu pai chegou no Brasil no ano de 1954, tá? Que é justamente esse período em que há uma aceleração, né, bastante forte do crescimento, e o marco, né, simbólico, né, desse novo país que está emergindo é a construção da cidade de Brasília. Quer dizer, o Brasil é visto nesse momento por políticos, por empresários, por economistas,
como o país do futuro. Ou seja, o Brasil estava destinado, né, a ser uma grande potência, né, e é o que se via naquele momento. A grande transformação do Brasil, ela começa a ocorrer nessa época, né, em que o Brasil vai deixando de ser um país agrícola e rural para se tornar um país urbano e industrial. Bom, a terceira bolota, né, corresponde ao primeiro governo, a primeira fase do governo militar, que é de 64 a 74. Quer dizer, nessa fase, nós temos uma grande aceleração do crescimento, com um milagre econômico, que é de 68 até 73, né, em que a economia brasileira apresenta taxas de crescimento de até 14% ao ano. Nesse período, a média móvel decenal do crescimento do PIB per capita chega em 1977, né, ela chega a 7% ao ano. Ou seja, em 1977, o Brasil estava dobrando a sua renda per capita a cada 10 anos. Então, a gente vê, né, que entre 1930 e meados dos anos 70, há uma aceleração constante, né, do crescimento do PIB per capita, né, brasileiro, que ele vai passando para patamares cada vez mais altos. Nos anos 30 e 40, a economia, o PIB per capita crescia 3% ao ano, nos anos 50 ele passa a crescer 4% ao ano, e nos anos meados dos anos 60 até meados dos anos 70, o PIB per capita chega a crescer até 7% ao ano na média móvel decenal. Bom, e aí nós temos a grande desaceleração da economia brasileira, né, no início dos anos 80. Né? São dois eventos que marcam essa desaceleração: a crise da dívida externa, ainda durante o governo militar, né, o último governo militar foi com o general Figueiredo, e a alta inflação, que corresponde aos governos Sarney e Collor. Em 1990, a média móvel decenal do crescimento da renda per capita no Brasil estava negativa. Foi a chamada década perdida, né? E o Brasil apresentou um crescimento pífio, né, em termos de renda per capita. Né? Bom, e aí nós temos um quinto momento importante, que são os anos 2000, que correspondem aos governos Lula 1 e 2 e Dilma 1. Quer dizer, de 2003 até 2013, a média móvel da taxa de crescimento da renda per capita brasileira volta a se acelerar, ou seja, eu tenho uma nova aceleração do crescimento, sendo que, em 2013, a média móvel decenal, né, do crescimento da renda per capita tinha alcançado 3% ao ano. Ou seja, tinha voltado ao patamar dos anos 30 e 40 do século passado. E parecia, né, quem viveu aquele final, né, dos anos 2000, parecia que a economia brasileira, embora não estivesse mais apresentando aquele crescimento exuberante que ela apresentou nos anos 50, 60 e 70, né, ela voltaria a crescer a uma taxa razoável, se apostava no crescimento da renda per capita entre 2,5% a 3% ao ano, o que, certamente, quando acumulado por 20 ou 30 anos, iria melhorar bastante o padrão de vida da população brasileira. Mas não foi isso que aconteceu. A partir de 2013, o crescimento da renda per capita volta-se a desacelerar, né? E, na verdade, na década que terminou em 2020, o crescimento da renda per capita na década foi negativo. Tá? Ou seja, hoje nós temos uma renda per capita que é 7,5% mais baixa do que a prevalecente no ano de 2013. Tá? Então, isso é a ascensão e queda do Brasil. Ou seja, nós passamos de um país que estava claramente uma trajetória de catching up, né, de se tornar um país de renda alta, e caímos na chamada armadilha da renda média. E se a gente não retomar o crescimento a uma taxa de pelo menos 3,5% do PIB, daqui a um pouco nós vamos voltar para a armadilha da pobreza. Né? Bom, antes de prosseguir, quero fazer um pouquinho de propaganda. Meu último livro, A Macroeconomia da Estagnação Brasileira, né, que foi escrito junto com o professor Luiz Fernando de Paula, trata um pouco dessa desaceleração da economia brasileira nos últimos 20 anos. Tá?
Quer dizer, o livro, na verdade, começa em 1999, ele não explica todo esse ciclo, mas a parte mais recente, ou seja, por que a aceleração do crescimento da era Lula-Dilma acabou se convertendo numa estagnação com Dilma II, Temer e Bolsonaro. Né? Bom, então, vamos, para que a gente possa entender, né, o problema brasileiro do ponto de vista teórico, né, eu tenho que apresentar o arcabouço do novo desenvolvimentismo ou da macroeconomia estruturalista do desenvolvimento. E vamos começar definindo o que é o desenvolvimento econômico. Quer dizer, o desenvolvimento econômico é um processo pelo qual a acumulação de capital físico e humano e a incorporação sistemática do progresso técnico permitem o aumento persistente da produtividade do trabalho e do padrão de vida da população. Essa definição está no livro que o Bresser, o Marconi e eu publicamos na Routledge. Na verdade, não é 2014, é 2015, embora o livro tenha saído no final de 2014, mas se vocês forem comprar o livro, está lá, na verdade, 2015. Né? Bom, é importante chamar a atenção que as diversas escolas de pensamento divergem sobre as fontes do crescimento da produtividade e sobre os determinantes da acumulação de capital, mas não existem divergências sobre os drivers do processo de desenvolvimento econômico, ou seja, o crescimento de longo prazo está inexoravelmente ligado com o aumento da produtividade do trabalho. Se a produtividade não aumentar, não tem como haver um aumento persistente do PIB per capita, da renda per capita e dos salários. Né? Bom, as fontes de crescimento da produtividade. Na chamada tradição keynesiano-estruturalista ou novo desenvolvimentista, que é a que eu sigo, o crescimento da produtividade do trabalho depende do seguinte conjunto de fatores. Em primeiro lugar, do progresso técnico, que pode ser de dois tipos. Ele pode ser incorporado em máquinas e equipamentos, aí a referência ao artigo do Caldor, de 1957, A Model of Economic Growth, e na medida que é incorporado, ele é dependente da decisão de investimento, ou seja, da acumulação de capital, ou pode ser desincorporado como decorrência das economias dinâmicas de escala, e aí é o artigo clássico do Arrow, do Learning by Doing, de 1962. Nesse caso, o progresso técnico desincorporado, ele é originado pela expansão das economias dinâmicas de escala, originadas pela expansão da produção física da indústria de transformação, que é a chamada lei de Caldor-Verdurne, né, que está no livro do Tyrrell, de 2002, The Nature of Economic Growth. E a segunda fonte de crescimento da produtividade, essa, em geral, é negligenciada pelos autores neoclássicos ou mainstream, ortodoxos, como vocês quiserem chamar, né, que é a mudança na composição da estrutura produtiva na direção de setores mais complexos ou sofisticados, ou seja, com maior valor adicionado per capita. Ou seja, a produtividade do trabalho ela pode mudar, né, no fundo, de duas maneiras. Seja porque eu invisto mais em capital físico e cada trabalhador tem uma quantidade maior de equipamento de capital para usar no seu trabalho, seja porque esse trabalhador, devido ao acúmulo de experiência, ele consegue usar o equipamento de capital existente de uma maneira mais eficiente, que é o progresso técnico desincorporado, ou porque eu transfiro mão de obra de setores com baixa produtividade para setores de alta produtividade. Na verdade, a mudança estrutural foi o que ocorreu no Brasil nos anos 30 a 80. Quer dizer, o Brasil, nos anos 30, era uma grande fazenda de café, com grande parte da população trabalhando em atividades de subsistência no campo, e essas pessoas migram para as cidades, e o grande exemplo vivo disso é o ex-presidente Lula, né? Migrou lá do interior do Nordeste para a cidade de São Paulo, onde se tornou torneiro mecânico. Certamente que a produtividade dele aumentou muito por simplesmente ser empregado, né, numa indústria no ABC paulista. Tá? Então, a mudança estrutural, na verdade, ela é um movimento perpétuo, porque o que acontece? Ao longo do tempo, novos setores de atividade com mais intensidade tecnológica vão sendo desenvolvidos. Né? Então, você tem que transferir para o país se tornar mais rico, né?
você tem que transferir atividades, ou melhor, trabalhadores de atividades menos sofisticadas para atividades mais sofisticadas. No Brasil, nos últimos 20 anos, a gente está presenciando o inverso. Os trabalhadores foram demitidos da indústria de transformação, foram demitidos do setor de serviços sofisticado, né, e foram para o setor de serviços não sofisticado ou informal. É o caso dos trabalhadores de Uber, né, é o caso dos truck foods e coisas do gênero. Então, esse diagrama apenas mostra para a gente, né, de uma maneira mais esquematizada, as fontes de crescimento da produtividade. Então, nós temos progresso técnico e mudança estrutural. No caso, a mudança estrutural decorre do aumento da participação no PIB, né, de setores com maior nível de produtividade. Né? O progresso técnico pode ser incorporado ou desincorporado. Se ele é incorporado, ele resulta da inovação embutida em novas máquinas e equipamentos e, portanto, decorrente da acumulação de capital, ou ele pode ser desincorporado e, nesse caso, fruto das economias dinâmicas de escala. Bom, um outro conceito importante é o conceito de complexidade econômica, que é muito parecido com o conceito novo desenvolvimentista de sofisticação produtiva. A vantagem do conceito de complexidade econômica sobre sofisticação produtiva é que existe um algoritmo desenvolvido pelo Hidalgo e Hausmann para medir a complexidade econômica dos países. Inclusive, existe um atlas de complexidade econômica em que vocês podem comparar os diversos países em termos de complexidade econômica. Se vocês forem entrar nesse atlas e ver o que tem acontecido com a complexidade econômica do Brasil, vocês vão ver que nos últimos 20 anos tem sido desfiladeira abaixo. Né? Bom, mas o que é complexidade econômica? Segundo o Hidalgo, o livro dele, de 2015, né, o conhecimento técnico e científico está embutido nas pessoas, nesse caso chamamos de capital humano, nas máquinas e equipamentos, nesse caso chamamos de capital físico, na capacidade das pessoas em se conectarem e assim trocar informações, que é o capital social, que é o que, por exemplo, nós estamos fazendo agora. Nós estamos, né, nos conectando, estamos trocando informações por intermédio de uma rede de universidades. No caso, a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e a Universidade de Brasília. Dessa forma, aquilo que uma economia produz e exporta revela a sofisticação ou complexidade das suas capacitações produtivas. Ou seja, no fundo, o que o Hidalgo está dizendo é o seguinte, né? O nível de conhecimento técnico e científico, ele se revela por aquilo que uma economia produz e exporta. Na verdade, tem aqui um detalhe importante, que eu só consigo auferir a complexidade econômica a nível mundial por intermédio das informações dadas pela pauta de exportações. Por quê? Para países pobres, né, as estatísticas econômicas de contas nacionais de países pobres, elas são muito, muito defeituosas. Quer dizer, boa parte dos países pobres da África não tem uma matriz de insumo-produto, por exemplo. Tá? Mas tem boas estatísticas de exportação. Tá? Então, você consegue fazer o atlas, né, de complexidade econômica com base na análise do conteúdo da pauta de exportação de cada um desses países. A ideia, que nem sempre é verdadeira para todos os casos, é que existiria uma simetria, né, entre a estrutura produtiva e a pauta de exportações. No caso do Brasil, isso não é tão verdade assim. A nossa pauta de exportações é menos sofisticada do que a nossa estrutura produtiva, né? Mas, de qualquer maneira, no longo prazo, você espera que essas duas coisas, a estrutura produtiva e a pauta de exportações, caminhem mais ou menos de forma conjunta. Bom, além disso, o Hidalgo define a complexidade econômica como a combinação entre diversidade e sofisticação das atividades produtivas. Inclusive, eles vão desenvolver um algoritmo para poder classificar, né, os países de acordo com a complexidade econômica, o qual se origina do conhecimento técnico, know-how, e científico, knowledge, acumulado ao nível da economia como um todo. Bom, a partir do Atlas de Complexidade Econômica, a gente pode, nesse slide,
fazer um gráfico correlacionando, né, o percentil de países de acordo com o nível de complexidade econômica e o seu PIB per capita medido em dólares de 2010. No caso do PIB per capita, ele está em logaritmo, tá? Porque senão, se você não colocar em logaritmo, o gráfico ia ficar muito distorcido. Quando você coloca em logaritmo, você reduz a distância entre as variáveis. Bom, mas o que esse gráfico mostra claramente? Que existe uma relação positiva entre o nível de complexidade econômica de um país e o seu nível de renda per capita. Então, se a gente olhar para o canto superior direito da figura, né, nós vamos ver que no canto superior direito estão os países no nível superior de complexidade econômica, com maior nível de renda per capita. Então, nós temos aqui Estados Unidos, Suíça, Luxemburgo, França, Itália, Bélgica, né? Nós temos o Reino Unido, ou Grã-Bretanha, né? Espanha. Né? Então, esses são os países com maior nível de renda per capita e são aqueles que estão no percentil superior do nível de complexidade econômica. Se a gente olhar agora para o canto inferior esquerdo da figura, nós temos os países com o menor nível de complexidade econômica, que são exatamente também aqueles com menor nível de renda per capita. O Brasil está no meio, tá? Se vocês conseguirem ver, na verdade, a minha bolotinha ela ficou um pouquinho abaixo da bandeira brasileira, mas o Brasil é um país que tem um nível médio de renda per capita, na comparação internacional, e um país que tem um nível de complexidade econômica também intermediário. Bom, existem alguns outliers neste gráfico. Eu quero chamar a atenção no caso da Austrália, que está aqui, ó, à nossa esquerda, bem acima no gráfico, que é um país com alto nível de renda per capita, mas um nível de complexidade econômica relativamente baixo. Bom, lembrando que a complexidade econômica é medida pela composição da pauta de exportações. Se a gente for olhar a composição da pauta de exportações da Austrália, é muito minério de ferro, ou seja, bens básicos, etc., mas é um país que tem serviços sofisticados, serviços são bens não transacionáveis, né? Então a Austrália acaba tendo um nível de renda per capita muito elevado, ou seja, mais elevado do que seria explicável com base na sua complexidade econômica. Né? Mas, em geral, a gente observa que quanto maior a complexidade econômica, maior tende a ser o nível de renda per capita. A Austrália é um outlier porque é um país muito rico em recursos naturais, que tem uma população pequena, são 30 milhões de habitantes, e que tem um nível elevado de capital humano, e, portanto, é um país que tem serviços sofisticados. Né? Não é Uber nem food truck. Né? Então, a Austrália acaba sendo um país com nível de renda per capita elevado, mas claramente a gente vê no gráfico que se trata de um outlier. Quer dizer, o Brasil está mais ou menos em cima, né, da linha de correlação, que mostra que nós temos um nível de renda per capita que é compatível com o nosso nível de complexidade econômica. Ou seja, o que esse gráfico está dizendo é que, via de regra, para você aumentar a renda per capita de um país, você tem que aumentar a complexidade da sua economia. Mas a complexidade é importante não apenas do ponto de vista do PIB per capita, mas também da desigualdade na distribuição de renda. Quando a gente faz a correlação entre o índice de Gini e a complexidade econômica, a gente observa que a correlação é negativa. Lembrando que quanto menor o índice de Gini, menos concentrada é a distribuição de renda num determinado país. Né? E aí nós temos, né, veja que a correlação é significativa, é 0,56. Tá? Então, é uma correlação negativa e significativa entre índice de Gini e complexidade econômica, e está mostrando que países com maior nível de complexidade econômica tendem a ter uma renda menos desigualmente distribuída. E os dois casos que estão apresentados de forma chamativa no gráfico, em vermelho é o Chile. Quer dizer, o Chile é um país que tem um nível intermediário de complexidade econômica, mas um nível alto de desigualdade de renda. Já o azulzinho é a Malásia, que é um país com
um nível intermediário alto de complexidade econômica, mas com um índice de Gini sensivelmente inferior ao do Chile. Né? Então, quer dizer, economias com baixo nível de complexidade econômica tendem a ser também economias com alta desigualdade na distribuição de renda. Eu acho que essa figura, aqui no Brasil, a gente deveria meditar muito sobre ela. Tá? Por que eu estou dizendo que a gente deveria meditar muito? Porque se o Brasil deseja reduzir de forma persistente e sustentável a sua desigualdade econômica, ele tem que mudar a estrutura do emprego na economia. Enquanto a gente tiver 50% da nossa força de trabalho em atividades informais, não é possível melhorar de forma consistente e persistente a distribuição de renda no Brasil. Tá? Observem que a Argentina está um pouquinho abaixo do Chile, só em termos do índice de Gini. Deixa eu ver se eu consigo ver o Brasil aqui em algum lugar. Bom, México está aqui à direita do Chile. Tá? Bom, enfim, acho que deu já para passar o recado sobre a importância da complexidade econômica. Não só para o professor, eu acho que está lá do lado do Chile, no lado direito, o BRA, não é? Tá lá, isso mesmo. O Brasil, então, o Brasil tem um nível de complexidade econômica um pouco maior do que o Chile e uma distribuição de renda um pouquinho melhor. O Chile conseguiu a proeza de ser um país mais desigual do que o Brasil. É uma coisa inacreditável, né? Para quem achava, né, o Paulo Guedes e os economistas liberais dizendo que o Chile era o paraíso na Terra, enfim, olha aí, o Chile consegue ser uma sociedade mais desigual do que a sociedade brasileira, o que é unbelievable, mas enfim. Oreiro, sim. Só um pequeno comentário. Semana passada a gente teve a presença aí do Gabriel dando uma palestra para a gente. Por Chile? Não foi sobre o Chile, foi... Não, o Gabriel Porcili. Gabriel Porcili, né? Isso, por Chile. Por Chile. Mas ele fez um modelinho, cara, que exatamente isso que você está falando, mostrando exatamente a questão da complexidade da nossa indústria, que falta isso, né? A gente precisaria investir em ciência e tecnologia para conseguir crescer de uma forma sustentável, né? E falou sobre a lei de Tyrrell, né? Como que a gente deveria fazer para fazer esse catching up a partir disso, né? Então, só um comentário que as duas palestras, né, caminham para o mesmo o Gabriel está no grupo de pesquisa, tá? no grupo Macroeconomia Estruturalista de Desenvolvimento. Então, enfim, nós não somos uma igreja, mas somos pessoas que temos uma mesma visão de mundo, né? Então, enfim, eu compartilho totalmente com a visão de mundo do Gabriel, né? Esse pessoal que está assistindo, a gente acabou de terminar, eu estou com a disciplina de desenvolvimento, né? Então, inclusive inspirada pelo Gabriel, né? O Gabriel passou para mim os principais pontos, né? Que eu comecei a dar essa disciplina esse ano. Então, eles estão antenados com essa bibliografia aí que você está falando. Ótimo, muito bom, muito bom. Ok. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre os determinantes profundos do crescimento econômico. Na moderna teoria do crescimento, se distingue entre os determinantes próximos e os determinantes fundamentais ou últimos do desenvolvimento econômico. A referência na literatura para essa distinção é o artigo do Angus Maddison, de 88, intitulado Ultimate and Proximate Growth Causality, a Critic to Munker Also on the Rise and Decline of Nations, que foi publicado na Scandinavian Economic History Review. Quais seriam os determinantes fundamentais ou últimos do crescimento? O Maddison lista 4. Geografia, se vocês pegaram, por exemplo, o livro do David Lentz, tá? A Riqueza e a Pobreza das Nações, ele, na verdade, explica, né, por que a Revolução Industrial ocorreu na Europa por questões geográficas, não é só por causa do tempo, tá? Que lá é mais frio, não é isso. Tem toda uma questão de segmentação de estados-nações, etc., que foi importante para a dianteira da Europa, né, na Revolução Industrial. Temos as instituições, aí é o livro
né, daqueles dois, Como as Nações Fracassam, né, que é do... Como é que é esqueci agora o nome do... É o Robinson e o Acemoglu, isso. Robinson e Acemoglu, distribuição de renda e regimes de política econômica. Né? Bom, esse quadro eu tirei do livro do Mattson, simplesmente para a gente ter uma ideia entre determinantes próximos e determinantes fundamentais. Quer dizer, o determinante próximo do nível de renda per capita, que está nesse quadrinho aqui do meio, quer dizer, quais são os determinantes próximos? É o que a teoria do crescimento diz que são os determinantes. É o estoque de capital físico, o estoque de capital humano, a tecnologia, a eficiência na alocação de recursos, a importação de bens e serviços do estrangeiro, etc. E os determinantes últimos são as causas das causas. Né? Ele pode ser instituições, geografia, política econômica, distribuição de renda e por aí vai. Bom, é aqui que a gente vai começar a falar do novo desenvolvimentismo. Né? O novo desenvolvimentismo, também conhecido como Consenso de São Paulo, essa palavra, essa expressão foi criada pelo Robert Boyer, quando ele fez, né, o prefácio do livro do Bresser, Globalização e Competição, na versão francesa do livro, que é Globalisation et Competition. Né? Então, o novo desenvolvimentismo pode ser entendido como uma abordagem para os determinantes profundos do desenvolvimento econômico, no qual a política macroeconômica é vista como a causa causans dos diferenciais de crescimento de longo prazo entre os países, notadamente os países de renda média. Nesse contexto, a sobrevalorização da taxa de câmbio é vista como obstáculo fundamental aos países de renda média para realizar a estratégia de alcançamento com respeito aos países ricos. Bom, o pai fundador da escola foi o professor Bresser Pereira. A escola é originada a partir de 3 obras seminais do Bresser. É um artigo de 2006 na revista São Paulo em Perspectiva, o livro de 2007, que se chama Macroeconomia da Estagnação, publicado pela editora 34 de São Paulo, e o livro Globalização e Competição, cuja versão em português foi publicado pela editora Campos. Bom, então, nessas obras, o novo desenvolvimentismo é definido como um conjunto de propostas de reformas institucionais e de política econômica, pelas quais os países em desenvolvimento médio buscam alcançar o nível de renda per capita dos países desenvolvidos. Essa estratégia de alcançamento baseia-se explicitamente na adoção de um regime de crescimento liderado pelas exportações de manufaturados, porque isso a gente vai ver na sequência, no qual a promoção da exportação de produtos manufaturados induz a aceleração do ritmo de acumulação de capital e a introdução do progresso tecnológico e de mudanças estruturais. Para que isso seja viável, é necessário manter a taxa real de câmbio em um nível competitivo a médio e longo prazo, o que requer a concepção de um regime de política macroeconômica que neutralize a tendência à sobrevalorização crônica da taxa de câmbio observada nesses países, principalmente na América Latina, como resultado dos efeitos combinados da doença holandesa, que iremos definir na sequência, e dos fluxos de capital estrangeiro devido à adoção de uma estratégia de crescimento com poupança externa. Bom, então temos aqui os principais membros da escola. No canto superior aí é o professor Bresser, começando da esquerda para a direita. Eu, o professor Nelson Marconi e o professor Paulo Gala. Né? Bom, nós temos 2 grandes obras em inglês, tá? O livro Developmental Macroeconomics, New Developmentalism as a Growth Strategy, que os autores são Bresser, o Nelson Marconi e eu, e esse outro livro, Financial Stability and Growth, Perspectives on Financial Regulation in New Developmentalism, que é uma coleção de artigos que foram apresentados em diversos workshops realizados na FGV de São Paulo entre 2011 e 2013, e que foi editado pelo Bresser, pelo Ian Kregel e pelo Leonardo Pulamac. Bom, quais seriam as proposições fundamentais do novo desenvolvimentismo? A primeira proposição é de que o desenvolvimento econômico é um processo cumulativo de elevação dos salários reais. Então,
Nos últimos 40 dias, 60 dias, tem tido muito ataque ao novo desenvolvimentismo nas redes sociais, né, por um pessoal que eu chamei de economistas pop, para usar a expressão cunhada pelo Paul Krugman, para se referir aos economistas que participavam do debate nos Estados Unidos, um debate na grande imprensa, mas que não tinham, enfim, não tinham uma carreira acadêmica, né? E que não tinham produção científica sobre a qual pudessem embasar suas análises, mas eram economistas muito populares na imprensa. Pois muito bem, tem acontecido isso também com o novo desenvolvimentismo, tem sofrido ataque desse tipo de economista pop, tá? E uma das grandes mentiras que falam sobre o novo desenvolvimentismo é que o novo desenvolvimentismo quer ferrar com os trabalhadores, ou seja, quer promover uma redução dos salários reais. Tá? A gente vai ver essa questão dos salários e do câmbio mais para o final da minha apresentação, mas eu já posso dizer de antemão que desenvolvimento econômico, para nós, significa elevação dos salários reais, porque só com a elevação dos salários reais é que eu tenho um aumento do padrão de vida da população. Né? E a elevação dos salários reais e do padrão de vida é viabilizado pelo aumento da produtividade do trabalho, que decorre do progresso técnico incorporado em novas máquinas e equipamentos e da transformação estrutural da economia, com a migração de trabalhadores de setores com menor valor agregado por trabalhador para os setores com maior valor agregado por trabalhador. A taxa de crescimento da produtividade depende, portanto, de duas coisas: da taxa de crescimento do estoque de capital por trabalhador e da evolução da estrutura produtiva ao longo do tempo. Muito bem, no caso brasileiro, as duas coisas estão um desastre há mais de 20 anos. A taxa de crescimento do estoque de capital por trabalhador tem permanecido próximo de zero e a estrutura produtiva tem regredido, ou seja, a participação dos setores, né, com maior valor adicionado per capita no PIB tem colhido, no caso a indústria de transformação, e o setor de serviços com baixa intensidade tecnológica tem aumentado a sua participação no PIB ao longo do tempo. Então, pelos dois mecanismos, realmente a gente entende a estagnação da produtividade do trabalho na economia brasileira e, portanto, a estagnação dos salários na economia brasileira e, portanto, a barafunda que a economia brasileira se enterrou nos últimos 20 anos. Segundo ponto, o ritmo de crescimento da produção é determinado pelo crescimento da demanda autônoma que não cria capacidade. Aqui é importante chamar a atenção que, do ponto de vista de teoria do crescimento, o modelo de crescimento proposto pelo novo desenvolvimentismo, no fundo, é a teoria pós-keynesiana de crescimento puxado pela demanda, tá? Que vem lá do Caldor. Tá? O Caldor tem um artigo que foi publicado depois da sua morte, em 1988, num livro editado pelo Alain Barrère, tá? Que se chama Effective Demand in the Short and the Long Run. E que o Caldor ele argumenta que, no longo prazo, a demanda autônoma que não cria capacidade que determina o ritmo de crescimento da produção. Por que demanda autônoma que não cria capacidade? Na teoria geral do Keynes, o Keynes dividiu a demanda em dois, né? Dois grupos, a demanda autônoma e a demanda induzida. A demanda induzida para o Keynes era o consumo, né? Porque o consumo depende da renda, então, se o consumo depende da renda, ele não pode determinar a renda. Né? E o investimento, que dependeria do estado de expectativas dos empresários, etc. Bom, muito bem. No longo prazo, no entanto, o investimento se ajusta ao ritmo de crescimento da demanda. Porque, no fundo, os empresários investem, não porque eles confiem no governo, né? Mas eles investem para ajustar o tamanho da sua capacidade produtiva ao crescimento esperado das vendas. Tá? Então, o investimento, dado que ele se ajusta ao ritmo de crescimento da demanda, ele não pode liderar o crescimento da produção, mas é puxado por ele. Em uma economia aberta, como é o caso do Brasil, tá? Que não tem moeda de reserva internacional, que é o caso do Brasil, e que possui uma elasticidade de renda das importações maior do que que é o caso do Brasil, o crescimento da produção só será sustentável no longo prazo, e é aqui que os economistas pop erram rotundamente, enfatizando a ideia de que o crescimento tem que ser liderado pela demanda doméstica. Eles confundem questões de
curto prazo com questão de longo prazo. É lógico que, na situação que a economia brasileira está agora, eu preciso impulsionar a demanda doméstica, senão a economia não sai do lugar. Mas isso é questão de ciclo econômico. O ciclo econômico é uma coisa. Crescimento de longo prazo são outros 550. Okay? Então, numa economia aberta, que não tem moeda de reserva internacional, que possui uma elasticidade de renda das importações maior do que 1, o crescimento da produção só será sustentável no longo prazo, não é no curto nem no médio, no longo prazo, se for liderado pelo crescimento das exportações. Se o motor do crescimento da demanda autônoma for a demanda interna, por exemplo, os gastos do governo, ainda que sejam gastos de infraestrutura, ok? Não precisa ser gasto de consumo, não. A trajetória de crescimento será interrompida mais cedo ou mais tarde por uma crise no balanço de pagamentos. Bom, por que isso? Numa economia aberta, como ressaltado pelo Bortis, no livro dele de 97, são duas as fontes de crescimento da demanda autônoma, a saber, as exportações, que as exportações são autônomas, são determinadas pelo crescimento da renda do resto do mundo, e os gastos do governo, porque a não ser, né, que o governo siga os preceitos dos economistas liberais, a princípio o governo ele não é obrigado a equilibrar o seu orçamento todos os anos, ele pode gastar um ano mais do que ele arrecada, não tem problema nenhum. Aliás, a gente está fazendo isso há vários anos. Tá? Então, o governo não está restrito, os gastos do governo não estão restritos pela sua arrecadação de impostos. Ele pode gastar mais e financiar isso com emissão de dívida. Então, numa economia aberta, as fontes de crescimento da demanda autônoma são as exportações e os gastos do governo, ou seja, a taxa de crescimento da demanda autônoma vai ser a média da taxa de crescimento das exportações, GX, e da taxa de crescimento dos gastos do governo, GG, ambas ponderadas por suas respectivas participações na demanda autônoma. Bom, tomemos o caso que as exportações crescem mais que os gastos do governo. Então, a participação dos gastos do governo na demanda autônoma total vai convergir assintoticamente para zero, de maneira que, no longo prazo, a taxa de crescimento da demanda autônoma será totalmente determinada pela taxa de crescimento das exportações. Isso aqui mostra muito claramente que a crítica dos economistas pop, né, o novo desenvolvimentismo, dizendo, não, mas o novo desenvolvimentismo se baseia no modelo do Tyrrell, o modelo do Tyrrell só dá um teto para a taxa de crescimento. Bom, essa afirmação deles está errada como afirmação de longo prazo. Por quê? Se a demanda externa cresce mais do que a demanda interna, então a participação da demanda externa na demanda autônoma converge para 100%, portanto, no longo prazo, a taxa de crescimento do produto vai ser determinada inteiramente pela taxa de crescimento da demanda externa. Então, eles estão errados, rotundamente errados, completamente errados, quando eles dizem que o modelo do Tyrrell é apenas um teto para o crescimento. Pode ser um teto no curto prazo, no longo prazo não. Bom, portanto, os economistas pop, no fundo, são economistas keynesianos de curto prazo. Tá? Bom, nesse caso, o crescimento de longo prazo será determinado pela razão entre a taxa de crescimento das exportações e a elasticidade de renda das importações, ou seja, pela lei de Tyrrell. Agora, se nós tivermos o inverso, se as exportações crescerem menos que os gastos do governo, então a participação das exportações da demanda autônoma irá convergir para zero no longo prazo, fazendo com que a taxa de crescimento do produto seja determinada inteiramente pela taxa de crescimento dos gastos do governo. Nesse caso, as importações vão crescer muito mais do que as exportações, levando o país a uma crise do balanço de pagamentos. Esse resultado eu apresentei no encontro da KB, na verdade foi o meu coautor, o Júlio Fernando Costa Santos, no encontro da KB em 2019. Né? Terceira proposição. O ritmo de crescimento da produção não se limita aos fatores do lado da oferta, uma vez que o ritmo de crescimento do estoque de capital, o crescimento da força de trabalho e o crescimento da produtividade se adaptam a longo prazo ao ritmo de crescimento da demanda autônoma que não cria capacidade. Esse resultado está apresentado de forma empírica num artigo do Tyrrell e do Leon Ledesma, publicado no Cambridge Journal of Economics em 2002, e num artigo que eu publiquei junto com outros autores, o Luciano Akabashi, o Guilherme Jonas Costa da Silva e o Gustavo Souza,
na CEPAL Review em 2012, para o caso brasileiro. Tá? Bom, quarta proposição. No longo prazo, o saldo do balanço de pagamentos também não é uma restrição ao crescimento de longo prazo, e aqui a nossa diferença com o modelo Tyrrell, porque o modelo Tyrrell supõe que as elasticidades de renda das exportações e das importações são constantes, enquanto nós achamos que elas são endógenas, ou seja, elas se adaptam à evolução da estrutura produtiva da economia. E na medida que a estrutura produtiva evolui no sentido de maior sofisticação ou complexidade, segue-se que a razão entre a elasticidade de renda das exportações e das importações aumenta, permitindo, assim, uma taxa de crescimento compatível com o equilíbrio do balanço de pagamentos mais elevada. Sobre a natureza endógena das elasticidades de renda, ver o meu artigo publicado no Review of Keynesian Economics em 2016, o artigo do Nelson Marconi, de Eliane Araújo e meu, de 2016, e o artigo do Fabrício Mício e outros, de 2017. Ok. Quinta proposição. A restrição ao crescimento de longo prazo, na teoria novo desenvolvimentista, é dada no caso de economias que possuem recursos naturais abundantes, pela tendência crônica sobrevalorização cambial decorrente da doença holandesa e dos fluxos de capital estrangeiro. Essa sobrevalorização cambial atua para interromper e, em sequência, reverter o processo de sofisticação produtiva, o que produzirá uma redução da taxa de crescimento da produtividade, sendo a principal causa da armadilha da renda média para alguns países em desenvolvimento, como Brasil e Argentina. Para o caso brasileiro, eu convido vocês a lerem o meu artigo publicado com outros autores em 2018 na PCL 4 Review, e o meu artigo com o Luciano D'Agostini, publicado no Journal of Post-Keynesian Economics. Bom, um pouco de evidência empírica, né? Essa lâmina está mostrando para a gente duas curvas. A curva em azul é a média móvel dos últimos 5 anos da taxa real efetiva de câmbio série INPC exportações do IPEA Data. Então é média móvel, está em azul. Em laranja é a participação da indústria de transformação no PIB a preços correntes, também do IPEA Data. O que a gente observa? Que, tirando os período posterior a 2015, essas séries andam juntinhas. Ou seja, quando o câmbio se aprecia, a participação da indústria de transformação no PIB cai. Quando o câmbio se deprecia, a participação da indústria de transformação no PIB sobe. Isso aconteceu no período da âncora cambial, 95-98, em que nós tivemos uma forte apreciação da taxa de câmbio e uma queda da participação da indústria de transformação no PIB. Lembrando que a taxa de câmbio aqui é a média móvel dos últimos 5 anos. Nos dá tendência de médio prazo da taxa de câmbio. Se eu fosse colocar o valor anual, ia ficar uma espécie de cardiograma, de exame de coração, ia ficar cheio de irregularidades. Quando você faz a média móvel, você tem uma ideia melhor, mais clara, da tendência de longo prazo da taxa de câmbio. Bom, o segundo período foi o período de 99 a 2004, em que o Brasil abandona a âncora cambial, ou seja, tem o câmbio flutuante, mas ainda não tem o boom de commodities. É o que acontece. O câmbio se desvaloriza fortemente, né, na comparação, por exemplo, com 1997. Né? Na verdade, aqui em 2005, ele está na média móvel, ele está em quase 180, enquanto em 98, na média móvel, ele estava em torno de 110, ou seja, é uma desvalorização aí de 70% da taxa real efetiva de câmbio. Né? E esse movimento foi seguido por uma reindustrialização da economia brasileira. Ela tinha se desindustrializado no período 95-98 e volta a se reindustrializar no período 99-2004. O terceiro período é o período que eu chamo de câmbio administrado. Por que administrado? Porque é o período em que o Banco Central ele começa a acumular maciças reservas internacionais. É um período, né, de grande acumulação de reservas internacionais no Brasil. Então, é o período que eu tenho câmbio administrado, mas
porque eu tenho boom de commodities e grande entrada de capitais externos. Bom, nesse período, há uma fortíssima valorização da taxa de câmbio, que é seguida, como vocês estão vendo no gráfico, por uma fortíssima desindustrialização da economia brasileira, que, inclusive, a participação da indústria de transformação fica até mais baixa que no período da âncora cambial, que corresponde ao primeiro governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. Bom, o último período é um período em que, de 2014 a 2020, o câmbio volta a se desvalorizar, mas a indústria de transformação ela continua o seu processo de lenta agonia. É o único momento numa série que, veja, uma série de 25 anos, tá? São esses últimos 5 anos em que há um descolamento entre o comportamento da taxa de câmbio e o comportamento da participação da indústria de transformação no PIB. Bom, por que é esse descolamento? Porque você tem uma série de choques. A economia brasileira entra em recessão, né, no período de 2014 e 2016, foi a maior recessão desde a década de 80. Depois, nós tivemos, nos anos 2017, 2018, 2019, nós tivemos o teto de gastos, que reduziu muito o investimento público em infraestrutura, então a economia brasileira cresceu pouco. Tá? Tivemos a crise na Argentina, tá? Que era o nosso principal mercado de produtos manufaturados. Isso também é importante para a gente entender o porquê da agonia, né, da indústria brasileira, apesar do câmbio ter melhorado. Bom, e finalmente, em 2020, teve a Covid. Tá? Então, eu acho que esse descolamento, né, que inclusive os economistas pop usam isso como argumento para criticar o novo desenvolvimentismo, dizendo, tá vendo, ó, o câmbio melhorou e a indústria continuou caindo. Bom, mas isso é a história mais recente, né? Quando a gente olha uma perspectiva de mais longo prazo, a gente vê que isso é uma anomalia, tá? Que o comportamento normal da participação da indústria de transformação no PIB é acompanhar a tendência de médio prazo, não a de curto prazo, mas a tendência de médio prazo da taxa de câmbio. Bom, sexta proposição, essa talvez seja a menos conhecida do novo desenvolvimentismo, é de que poupança doméstica e poupança externa são substitutos não complementares. De fato, a poupança agregada é determinada pelo investimento, como diz o Keynes, né, pelo princípio da demanda efetiva, mas a composição da poupança depende do nível da taxa de câmbio real. Por que isso? O aumento da poupança externa. A poupança externa nada mais é do que o déficit em conta corrente. Na poupança externa, um nome bonitinho, um nome gourmetizado, que dão para o déficit em conta corrente. Okay? Bom, o aumento da poupança externa, ou seja, o aumento do déficit em conta corrente do balanço de pagamento, devido à valorização da taxa de câmbio real, está associado a uma redução da poupança doméstica. Por quê? Porque a valorização da taxa de câmbio real produz uma redução da participação dos lucros na renda nacional, é aí que os economistas pop gostam. Eles gostam de câmbio baixo porque isso leva a um aumento artificial dos salários, não é porque a produtividade está aumentando, mas apenas porque você está tornando os bens tradable mais baratos. Okay? Então, a valorização da taxa real de câmbio produz uma redução da participação dos lucros na renda nacional, à medida que os salários reais aumentam relativamente à produtividade do trabalho. E, portanto, de forma insustentável, porque isso leva a uma situação de profit squeeze, e no capitalismo, lamento informar aos economistas pop que no capitalismo os empresários investem para ganhar dinheiro. Tá? Pode ser que em algum outro regime, alguma outra maneira de organização da atividade econômica que nunca foi tentada, ou se foi tentada não deu certo, as pessoas investam por outras razões. Mas no capitalismo, os empresários investem para ganhar dinheiro. Tá? Bom, como a propensão a poupar a partir dos lucros é maior do que a propensão a poupar a partir dos salários, segue-se que a redução da participação dos lucros na renda, devido à valorização da taxa de câmbio, resultará em uma redução da poupança privada doméstica. Bom, aqui são alguns dados só sobre investimento e poupança, eu vou passar, porque senão vou me alongar muito, mas aqui, investimento e poupança Brasil versus países ricos, né? A média dos países ricos de taxa de investimento é de 20,22%, isso para 2017, poupança doméstica
de 20,78%, ou seja, os países da amostra são países exportadores de poupança, ou seja, tem uma poupança externa negativa. Já o Brasil tem não só uma taxa de poupança de investimento menor do que a média dos países ricos, isso em 2017, como tem também poupança externa positiva. Né? Quando a gente vê nos BRICS, a média da taxa de investimento nos BRICS é de 26,8%, poupança doméstica de 27,4%, ou seja, os BRICS, né, são países exportadores de poupança, a China exportadora de poupança, a Índia exportadora de poupança, a Rússia exportadora de poupança, mas o Brasil ele é importador de poupança e tem uma taxa de investimento que, na comparação com os BRICS, com a média dos BRICS, é 10 pontos percentuais mais baixa. Agora, na América, nas grandes economias da América Latina, ou seja, Argentina, Brasil e México, a gente continua mal na fita, né? Ou seja, a média da taxa de investimento é de 18,67%. No caso, em 2017, a Argentina até conseguiu investir mais do que a gente. Né? E, agora, os países da América Latina, todos eles têm o mesmo defeito. Todo mundo capta poupança externa. Ou seja, o investimento é menor do que a poupança doméstica, você financia uma parte do investimento com poupança externa. Bom, isso aqui são outros dados, eu vou passar isso aqui rápido. Na verdade, diz a mesma coisa. Ok. 7ª proposição. A abundância de recursos naturais em um determinado país faz com que a taxa de câmbio de equilíbrio industrial. O que é isso? Ela é definida como aquele nível da taxa de câmbio que faz com que as empresas nacionais, para um determinado nível de hiato tecnológico, sejam competitivas tanto no mercado interno como no mercado externo. Seja maior do que a taxa de câmbio que garante o equilíbrio na conta corrente do balanço de pagamentos. Dessa forma, a sustentabilidade a longo prazo do processo de crescimento econômico dos países com recursos naturais abundantes exige que eles tenham superávit na conta corrente. Por quê? Porque se o país tiver déficit na sua conta corrente do balanço de pagamentos, isso significa que a taxa de câmbio real vai estar, inclusive, abaixo da taxa de câmbio de equilíbrio corrente do balanço de pagamentos, que, no caso de um país que tem doença holandesa, é mais apreciada do que a taxa de câmbio de equilíbrio industrial. Então, se um país exibe de maneira sustentada, no médio e longo prazo, déficit em conta corrente, você pode ter certeza que a taxa de câmbio está abaixo do nível de equilíbrio industrial. Bom, e aí o que nos dizem os dados brasileiros? Essa lâmina mostra a evolução do saldo da balança comercial por setor. Aí nós temos os produtos básicos, aí é soja, minério de ferro, etc. Semi-manufaturados, tá? Por exemplo, frango é semi-manufaturado. Tá? E os manufaturados. Então, se a gente olhar até 2005, tá? O saldo, em 2005, a gente tinha um pequeno saldo comercial positivo nos manufaturados, um pouquinho maior nos semi-manufaturados e um pouquinho maior nos básicos. Ou seja, nós tínhamos superávit comercial nos 3 setores: básicos, semi-manufaturados e manufaturados. De 2005 para frente, devido ao boom de commodities, o saldo dos básicos aumenta, né? Ele passa de algo como 20 bilhões de dólares para mais de 100 bilhões de dólares de saldo comercial. Os básicos aumentam um pouquinho, né? Mas o desastre vem, no caso do saldo dos manufaturados, que de um pequeno superávit torna-se um déficit superior a 100 bilhões de dólares em 2014. Né? Bom, essa outra lâmina mostra para a gente a média móvel dos últimos 12 meses do saldo em conta corrente, né? Do saldo em conta corrente do balanço de pagamentos como proporção do PIB. Olha só, entre maio de 2004 e setembro de 2008, a média móvel dos últimos 12 meses estava positiva, ou seja, o Brasil ainda tinha, né, uma taxa de câmbio que, pelo menos, era superior à taxa de câmbio de equilíbrio em conta corrente do balanço de pagamentos. Daí para frente foi desfiladeira abaixo. Ou seja,
pequeno superávit em conta corrente, né, ele chegou a 1,5% do PIB em 2006, ele se transforma num enorme déficit em conta corrente, chegando a quase 4% do PIB em 2015, há uma recuperação, né, ou seja, uma diminuição desse déficit em conta corrente até 2018, ele volta novamente a se aumentar, né, entre 2018 e 2020. Né? Ou seja, ao que tudo indica, apesar da desvalorização do câmbio ocorrida nos últimos meses, o Brasil continua com a taxa de câmbio sobrevalorizada. É o que está nos dizendo o gráfico do déficit em conta corrente do balanço de pagamentos. Oitavo, a adoção de uma estratégia de crescimento por intermédio da captação de poupança externa por muitos países em desenvolvimento de renda média, principalmente, como nós vimos na América Latina, na década de 1990, foi outra fonte da sobrevalorização do câmbio. O crescimento com poupança externa exige que os formuladores de política econômica estabeleçam um nível da taxa de juros doméstico em nível mais alto ao correspondente à soma da taxa de juros internacional e do prêmio de risco país. Esse diferencial de juros induz a entrada de capital estrangeiro, porque a ideia do modelo de crescimento com poupança externa é baseada no consenso de Washington, que os países da América Latina têm uma baixa taxa de poupança. Para que eles possam crescer, eles têm que aumentar a poupança, porque a poupança financia investimento. Então, como a poupança doméstica é baixa, eu tenho que captar poupança externa. Como é que eu capto poupança externa? Subindo juros. E subindo os juros, eu atraio entradas de capitais. Né? Bom, então você vai ter superávit no saldo da conta de capital do balanço de pagamentos, só que isso vai levar a uma valorização do câmbio real, né, em relação ao nível do saldo de equilíbrio em conta corrente. A adoção dessa estratégia requer a liberalização financeira, principalmente a liberalização da conta de capital do balanço de pagamentos, devido à eliminação dos controles de capital, que foi o que o Brasil fez no início dos anos 90, com Collor e com Fernando Henrique. Para vocês terem uma ideia disso, essa tabela que eu tirei do livro que eu publiquei com o Luiz Fernando esse ano, ele mostra os determinantes da taxa de juros de equilíbrio. Taxa de juros de equilíbrio, então, é a soma da taxa de juros internacional com o prêmio de risco país. A taxa de juros internacional, a gente pegou a taxa real de juros das T-Notes, são os títulos da dívida pública norte-americana, com prazo médio de maturidade de 5 anos. Por que esse título? Porque o prazo médio de maturidade da dívida pública no Brasil está em torno de 4 anos. Então, você não pode comparar alhos com bugalhos. Então, a gente, para comparar, né, a taxa de juros americana com a brasileira, você tem que pegar a taxa de juros dos títulos americanos, que tem mais ou menos o mesmo prazo de maturidade da dívida brasileira. Então, muito bem. A média da taxa real de juros das T-Notes de 5 anos no período 2003-2016 foi 0,45% ao ano. Bom, se você pegar o MBI Plus Brasil do JP Morgan, a média de 2003 a 2016 dá 323 base points. Se a gente somar esses 323 base points com 0,45, nos dá uma taxa de juros real de equilíbrio Selic de 3,68% ao ano. Só que na média desse período de 13 anos, a Selic real foi 6,25% ao ano. Ou seja, durante 13 anos, a média da Selic real foi 2,57 pontos percentuais acima da taxa de juros de equilíbrio. Este é o modelo de crescimento com poupança externa, em que você está colocando a taxa de juros em patamar alto para atrair entrada de capitais. Com isso, a ideia, teoricamente, seria aumentar a taxa de poupança. Não, ela não aumenta, porque você substitui poupança externa por poupança doméstica, mas a valorização do câmbio ajuda a manter a inflação baixa e o Banco Central consegue cumprir a meta de inflação. Ok? Bom, vamos agora à questão da economia política, câmbio e salários. Os economistas pop dizem o seguinte: esse pessoal novo desenvolvimentista quer desvalorizar o câmbio, mas o problema é que quando você desvaloriza o câmbio, você
reduz o salário real e, portanto, isso é contra o interesse dos trabalhadores. Mas muito bem. Esse gráfico aqui está mostrando para a gente o log do salário real. Eu estou colocando em log para fazer linha reta, senão eu ia ter que fazer, né, crescimento exponencial. Tá? A inclinação da curva em log me dá a taxa de crescimento. Então, eu tenho, até o instante T0 do tempo, o salário real, digamos, crescendo 1% ao ano. Ok? Bom, aí no instante T0, um governo novo desenvolvimentista, coloca o câmbio no nível de equilíbrio industrial, né, faz uma desvalorização do câmbio, e com isso é lógico que o salário real vai cair. Então, é o que mostra que essa linha cheia, né, ele caiu aqui em T0. Só que essa desvalorização do câmbio, ela foi de caráter permanente, você conseguiu devolver a competitividade para a indústria, então o que vai acontecer a partir daí é que a participação da indústria de transformação no PIB vai aumentar e, portanto, vai aumentar o crescimento da produtividade, porque eu tenho agora uma mudança estrutural na direção de setores com maior valor adicionado per capita. Então, trabalhadores que estavam antes trabalhando no setor informal da economia, de baixa produtividade, vão começar a ser contratados pelas empresas do setor industrial, que está se expandindo. Consequentemente, o salário real médio da economia vai crescer mais rapidamente, é o que mostra a linha azul. E aí, após um certo intervalo de tempo, que a gente não tem condições a priori de medir, mas talvez fossem 6, 7, 10 anos, né, o salário real pós-desvalorização do câmbio torna-se mais alto do que o salário real que os trabalhadores teriam caso o regime cambial não tivesse mudado. Ou seja, o que esse gráfico mostra é que a perda salarial é transitória e mais do que compensada no médio e longo prazo pela transferência de mão de obra, isso aqui é importante, pela transferência de mão de obra de atividades com baixo valor adicionado per capita para atividades com alto valor adicionado per capita, que são as atividades que pagam salários mais altos. E com isso, você não só vai aumentar o salário real, como você vai diminuir a desigualdade na distribuição de renda. Bom, e aí o último ponto, né, mas vocês novos desenvolvimentistas falam do câmbio, mas o câmbio está mais desvalorizado e, no entanto, a indústria não se recuperou. Bom, esse gráfico mostra para a gente um pouco por quê. Né? Ele mostra a média móvel dos últimos 12 meses da utilização da capacidade na indústria de transformação no Brasil. Né? A gente vê que desde 2014 a indústria está operando abaixo do nível de utilização histórico. Nível de utilização histórica de 85%, tá? Mesmo com a recuperação pós-Covid, que deve-se muito à substituição na cesta de consumo dos brasileiros de serviços por produtos manufaturados, mesmo pós essa recuperação, o grau de utilização da capacidade na indústria está 5 pontos percentuais abaixo da média histórica. Isso é falta de demanda, isso é um problema de curto prazo. Isso sim você resolve aumentando o investimento público. Né? E para isso você precisa retirar essa porcaria do teto de gastos, senão não tem como o governo fazer um aumento considerável do investimento público, e sem isso a economia não vai sair dessa situação de estagnação. Mas era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Está aí o meu e-mail, meu website, meu blog, e, enfim, eu agora estou à disposição, né, de vocês aí para as perguntas. E desculpem se eu me alonguei muito. Não, tá ótimo. Obrigado, professor Oreiro. Foi uma explanação assim muito interessante e complementar a do Gabriel da semana passada, né? O Gabriel mostrou com os modelos, se mostrou de uma outra maneira, mas todas elas convergindo para o mesmo lugar, né? Eu achei interessante que lógico que você está antenado com o que está acontecendo nos últimos dias, né? O Paulo Guedes justificando, né, no passado recente, que a moeda devia ser, com um bom desenvolvimentista, né, o Paulo Guedes, justificando que a taxa de câmbio realmente deveria se desvalorizar para chegar num ponto
de competitividade da indústria e tal, e mal a gente sabia que era simplesmente para valorizar os seus investimentos lá fora, né? Eu me lembro bem dessa discussão que se fazia nos anos 2000, né, entre o período do Lula, um pouco depois, talvez, você, o Bresser e tal, sobre a desvalorização do câmbio, que a gente não aproveitou, talvez, o boom das commodities para fazer uma desvalorização, ganhar competitividade nos setores que interessavam a gente e esse processo de desindustrialização. Então, vou começar com uma pergunta assim, para jogar um pouquinho de lenha. Qual que seria a solução? A primeira pergunta, assim, qual seria a solução no período, digamos, de 2005 até 2010, para fazer essa desvalorização e como que ela ocorreria, tá? E quais seriam as consequências, né, se a gente pudesse mudar o passado? A segunda, que também é uma perguntinha bem curtinha, né, como essa primeira, nesse momento, um governo desenvolvimentista entrando, a melhor opção ou a primeira medida seria realmente a desvalorização, já que a gente está passando está com uma moeda extremamente desvalorizada, e a gente sabe que o principal motivo disso é a fuga de capitais, são as expectativas horrorosas a respeito do nosso futuro, né? Então, não simplesmente, não é uma coisa estrutural, da estrutura produtiva brasileira, mas sim das expectativas em relação ao governo e tal. Essa fuga de capitais que tá desvalorizando a nossa moeda. Então, será que esse seria o primeiro passo? Como que isso se daria e qual seria o mecanismo? Tá. Boa pergunta, Thierry. O grande problema do câmbio no Brasil não são os momentos em que ele se desvaloriza. O problema é a tendência a que, passado uma certa fase de turbulência, o câmbio volta a se valorizar. Então, por exemplo, nós perdemos uma grande oportunidade em 2008 com a crise do Lehman Brothers, porque o câmbio estava muito valorizado antes da crise do Lehman Brothers, ele se desvaloriza, né? E aí, o que você deveria ter feito naquele momento? Era pôr uma trava, ou seja, você pôr um piso para a taxa de câmbio. O Banco Central anunciar que, olha, a partir de tal data, haverá um limite inferior para a taxa de câmbio. Limite inferior não tem problema, porque o Banco Central pode sustentar indefinidamente por compra de reservas. Como limite uma banda, né? É um piso, não é nem uma banda. Para cima pode ser o quanto você quiser. Você deixa o câmbio, justamente o inverso do plano real. Se no plano real o câmbio podia flutuar para baixo, né, você devia só deixar ele flutuar para cima. Então, se você tivesse colocado um piso, né, na taxa de câmbio no final de 2008 e início de 2009, você teria impedido a apreciação do câmbio que se seguiu com a normalização, né, da economia. A economia brasileira se recupera muito rápido da crise de 2008, tá? E com isso você teria garantido a competitividade da indústria, né, no momento que a economia mundial estivesse voltando novamente a se recuperar, né, da crise de 2008. Infelizmente, a gente perdeu essa oportunidade. Na verdade, o problema do câmbio no Brasil, quando eu mostrei aquele gráfico, né, quer dizer, você tem um período de 94 a 98 que ele aprecia. Aí, se muda o regime cambial, ele deprecia, vai até 2004. Aí, de 2004 para frente, ele vai novamente se apreciando. Né? O problema é você evitar, mais do que desvalorizar o câmbio, né, é você evitar apreciação. Esse é o problema. O nosso regime de política macroeconômica está desenhado, né, para que, em situações normais de temperatura e pressão, o câmbio se aprecie. Não está se apreciando agora, a gente tem um boom de commodities. Mini boom. Não vou dizer que é um grande boom, é um mini boom. Pelos, entre aspas, fundamentos da economia, o dólar está em 4,50. Por que não está? Não está porque o ministro da Economia fala um monte de besteira, porque o presidente da República vive criando crise uma atrás da outra,
entendeu? Porque a imagem do Brasil no mundo está uma droga, por conta da política ambiental. Quer dizer, tudo isso foi... O Brasil é hoje um pária internacional. Como ele é um pária internacional, o dinheiro não só não vem, como sai. E por isso está 5,20. Nem sei quanto está hoje, qual foi a repercussão do Pandora Papers no mercado, né? Mas esse é o problema. Tá? Bom, um governo não desenvolvimentista, quer dizer, o que ele teria que fazer agora não é, vou desvalorizar o câmbio, mas não, seria dizer o seguinte, olha, vou botar um piso em $5 o real e esse piso vai ter uma regra de desvalorização daqui para frente, e daqui para frente o piso do câmbio vai se desvalorizar a uma taxa igual à diferença entre a inflação internacional e a inflação brasileira. Ponto. Para cima, pode o que o mercado quiser, tá? Mas eu não vou deixar que aprecie. Quando você desenhar esse mecanismo, você vai mudar as expectativas dos empresários, no sentido de que vai dar uma segurança institucional de que investimentos feitos com o objetivo de exportar daqui para frente vão ser rentáveis. Porque o problema no Brasil é que o pessoal sabe, olha, o dólar agora está mais desvalorizado, mas todo mundo sabe que se fosse uma situação normal, com o preço das commodities do jeito que está, o câmbio tinha que estar muito mais baixo. Esse é o ponto. Quer dizer, o Bolsonaro é o nosso grande neutralizador da doença holandesa. A doença holandesa. E assim, e é lógico, por isso que o pessoal do agronegócio está adorando o Bolsonaro. E adorando o jeito do governo do Bolsonaro. Porque é justamente o que impede que o dólar caia. Porque se não fosse com essa cotação da soja, do minério de ferro, se bem que o minério de ferro caiu agora por causa do problema da empresa chinesa, mas até alguns meses atrás, o preço do minério de ferro lá nas alturas, petróleo nas alturas, soja nas alturas, etc., o câmbio era para estar muito mais baixo. Não está por causa do Bolsonaro. É o grande neutralizador da doença holandesa no Brasil hoje em dia, é o Bolsonaro. Que, óbvio, isso se traduz em lucros astronômicos para o agronegócio. Né? Quer dizer, a família da minha mulher, o avô dela é plantador de soja. Está ganhando um monte de dinheiro. E na cidade dela lá, que é mineiro, o pessoal está enchendo o bull de dinheiro. Né? Mas o que, nesse momento, um governo, quer dizer, nesse momento não, porque esse governo não vai fazer nada disso, mas um governo novo desenvolvimentista, caso o Ciro Gomes seja eleito, por exemplo, né? Quer dizer, o meu conselho seria dizer, não, põe uma trava, tá? O Conselho Monetário Nacional não precisa nem ser o Banco Central, o Banco Central é independente, não vai fazer, não tem problema. Quem regula a política cambial no Brasil e a política monetária, o órgão regulador, é o Conselho Monetário Nacional, não o Banco Central, que é o órgão executor. Então, o Conselho Monetário Nacional pode estabelecer um piso para a taxa de câmbio. Está aqui, o piso é esse, a regra para rever o piso anualmente é essa, e você, Banco Central, que se vire para atender a essa normativa. Acabou. Entendeu? E eu acho que isso seria uma das coisas que, além, obviamente, de mudar as regras fiscais, que isso é uma maluquice completa. Beleza. Obrigado pela resposta. Eu vou passar, então, para as perguntas aqui para quem se inscreveu. Quem ainda quiser se inscrever, ainda dá tempo, tá? Eduardo, por favor. Boa tarde a todos. Parabéns, professor, pela bela apresentação. Você falou sobre a questão da taxa de investimento, mas algumas coisas não ficaram claras para mim. Sua apresentação mostra que a taxa de investimento brasileira é em média de 16%. A pergunta é... 2017, tá? Foi só em 2017. Os dados são de 2017. Tá bom, obrigado. A pergunta é, o Brasil caiu na armadilha da renda média em função do baixo volume de investimento, que se não fosse dessa forma, permitiria que o Brasil avançasse num processo de catch-up? Se a sua resposta é positiva, isso teria alguma relação com a elevada propensão marginal a consumir do brasileiro, fazendo com que a gente poupe menos? Ou o caminho não é por aí?
Bom, vamos lá. Eu acho que o problema estrutural do Brasil foi que, se você olhar a participação das exportações de manufaturados do Brasil no total de exportações mundiais de manufaturados, a gente regrediu em quase 1 ponto percentual. Tá? O Brasil já chegou a exportar 3% dos manufaturados no mundo, hoje é pouco mais de 1%. Tá? Então, o Brasil, na verdade, ele regrediu do ponto de vista da industrialização, não só porque diminuiu a participação da indústria de transformação no PIB, mas basicamente porque nós perdemos mercado, né, participação de mercado no mercado mundial de manufaturados. Bom, essa perda de competitividade é óbvio que vai se traduzir em termos de redução de investimento, porque os empresários investem com vista ao atender o crescimento do mercado. Né? Na medida que eles perdem a competitividade nos mercados externos, isso vai restringindo o investimento. Né? Bom, agora o investimento também caiu porque o investimento público caiu muito. Quer dizer, o investimento público que durante o milagre econômico, o governo, aí governo, setor público em geral, né? Estado, governo federal, estados, municípios e empresas estatais, já respondeu por 40% da formação bruta de capital fixo. Tá? Hoje, considerando as estatais, deve dar 5%, 6% da formação bruta de capital fixo. Né? Então, houve uma redução significativa do investimento. A questão da taxa da poupança doméstica, realmente, a nossa poupança doméstica é baixa, mas ela é baixa basicamente porque o câmbio é apreciado, porque a gente importa poupança. Tá? Essa é a questão da substituição de poupanças. O investimento sempre determina uma poupança equivalente. Agora, a composição da poupança entre poupança doméstica e poupança externa vai depender do nível do câmbio. Como no Brasil a tendência é o câmbio ficar sobrevalorizado, então a tendência é a gente usar poupança externa. Né? O que é ruim, entre outras coisas, porque reduz a competitividade do setor de bens transacionáveis manufaturados e, portanto, vai restringir as próprias possibilidades de investimento do setor privado, do setor manufatureiro. Tá? Agora, na poupança doméstica tem 3 componentes. Tem a poupança das firmas, tem a poupança das famílias e tem a poupança do governo. Né? E numa economia capitalista, se a gente olhar no contexto dos Estados Unidos, França, Itália, Japão, etc., a grande fonte de poupança privada são as firmas, não as famílias. Tá? A nossa poupança familiar é mais ou menos igual dos Estados Unidos, não tem grande diferença. Houve uma redução nos últimos anos da poupança das firmas, ou seja, as firmas estão retendo menos lucros. Tá? Bom, isso é, em grande medida, resultado da isenção da tributação de lucros de dividendos feita pelo governo Fernando Henrique Cardoso em 1997. Tá? Quer dizer, por isso que eu acho importante que seja reintroduzido o mecanismo de tributação de lucros de dividendos para incentivar as firmas a aumentar o coeficiente de retenção de lucros e, portanto, a poupança privada das empresas. Tá? Então, e no caso, embora exista alguma substituição entre poupança das firmas e poupança das famílias, ela não é 1 para 1. Então, se você aumentar a poupança das firmas em 1 ponto percentual do PIB, a poupança das firmas, a poupança das famílias reduz em 0,5 ou 0,4. Então, na verdade, você aumenta a poupança total. Tá? Então, eu acho que uma reforma tributária é importante para incentivar a poupança das empresas, não a poupança das famílias. As famílias, elas representam, em qualquer economia capitalista, uma fração muito pequena da poupança privada. Menos na China, que não é uma economia capitalista, mas eles não têm sistema de aposentadoria, não tem sistema de saúde, você tem que pagar tudo do próprio bolso. Tá? Então, aí lá, a poupança das famílias é 15% do PIB. Tá? Mas mesmo assim, a poupança das empresas na China é 35% do PIB. Tá? Então, quando a gente está falando de poupança privada, tá? A gente
muito facilmente se cai no conto da economia do Robinson Crusoe. Ah, não, porque se ele come menos peixe amanhã, ele pode comer mais peixe, come menos peixe hoje, pode comer mais peixe amanhã. Não são as famílias as grandes fontes de recursos, tá? Para a poupança privada, tá? São as firmas. Até porque, se você melhorar a distribuição de renda, quem poupa mesmo são as famílias ricas. Tá? Então, se você quer melhorar a distribuição de renda, a poupança das famílias vai cair. Tá? Então, quem poupa são as firmas. E no Brasil, as firmas têm incentivo a não poupar, tá? A distribuir todos os lucros. E aí depois, se você combina isso com o BNDES, dando empréstimo a juros subsidiado, aí é uma beleza, né? Aí você distribui todos os lucros, aí aí você distribui os lucros. O dono da empresa aplica a Selic, a taxa Selic, e depois pega o empréstimo a um juro abaixo da Selic. É uma maravilha, o cara está fazendo grande arbitragem. Tá? Quer dizer, isso foi um erro também. Que os governos do PT não perceberam. Quer dizer, quando você dá crédito subsidiado sem nenhum tipo de contrapartida, o dono da empresa, sei lá, da BR Food, tá? Distribui o lucro todo, não paga imposto, né? Vai aplicar na Selic, a Selic está 12%. Aí depois ele pega dinheiro emprestado no BNDES, é 7%. Ele está ganhando 5%. Então, assim, esse tipo de... Você tem que fazer Eu sou favorável à política industrial, fique claro, e sou favorável ao papel do BNDES no financiamento do desenvolvimento. Mas isso tem que ser feito com critério, né? E com contrapartidas. Senão, a gente vai criar máquina de dinheiro para o empresário botar dinheiro no bolso. Aí vira a questão do capitalismo de compadrio, né? Não necessariamente de compadrio, que não precisa ter relação de laços. Simplesmente o setor empresarial faz lobby, né, como a gente viu no governo Dilma, faz lobby por desoneração, por linhas, né, subsidiadas do BNDES, e o governo faz, só que ele não exige contrapartida. E venhamos e convenhamos. Você vai usar dinheiro do BNDES, que é subsidiado, para emprestar dinheiro para uma empresa do setor de agronegócio, que ela já tem vantagem competitiva natural, isso não faz o menor sentido. Eu sempre fui... Os novos desenvolvimentistas vêm criticando o governo já faz tempo, né? Na verdade, desde o tempo do governo PT. Só agora, nossas críticas, elas continuam as mesmas de antes, só a gente acrescentou outras coisas, né? Mas o fato é que o governo Lula também não foi um governo desenvolvimentista, né? Eles até criaram um outro termo, o pessoal de Campinas, social desenvolvimentista, para diferenciar da gente. O social desenvolvimentismo, se é isso, deu completamente errado. Como o neoliberalismo, a reedição do neoliberalismo, que a gente já teve, né, com o Collor e mais moderado com o Fernando Henrique, já tinha dado errado antes. Mas o que não foi tentado até agora foi o novo desenvolvimentismo. Isso não foi tentado. Tá bom, obrigado. Foi só uma apropriação da renda, né? Apropriação de pois é, de renda e o pessoal vai ficando público. rico com esse tipo Concentração. de coisa. Uhum. E aumenta a concentração de renda, claro. E aumenta o poderio desse povo, né? Que coloca mais políticos lá dentro. E no final das contas a gente viu, né? Que eles mandam dinheiro para fora, né? Aumenta a bancada de toda da bala, do agronegócio e tudo. Aí fica mais difícil tirar. Eu achei interessante uma declaração do nosso Micto, né? O nosso Micto, dizendo assim que nós não vamos... como que ele falou? Implantar o sistema de produção industrial da China, porque é vermelho, né? Quem dera ele colocasse, implantasse o sistema de produção industrial da China. Não, a gente essa estaria turma bem. vê comunista, eu acho que, que essa turma, quando vai dormir à noite, deve olhar debaixo da cama para ver se não tem nenhum comunista escondido, né? Porque realmente é inacreditável. Inacreditável. Tem de capitalista na China, não está no gibi.
Pois Então, é, eu acho só a China tem um mais partido capitalista. único, é uma ditadura, quer dizer, lógico, quer dizer, é um partido único, mas ali está cheio de capitalista. O pensamento é capitalista, né? Sim. Vamos lá, então. Juan, Edson, depois eu vou colocar... Você abre o microfone, tá? Depois do Juan, para falar. Pode ser? Em vez de escrever? Tá, não sei se o professor está vendo. Juan, pode ir. Boa tarde, professor Areiro. A minha pergunta, na verdade, você já respondeu bastante coisa já, respondendo ao Thierry, o Eduardo Bassi, mas eu acho que você pode complementar um pouco mais ainda a linha de pensamento, né? Eu escrevi uma pergunta aqui grande, então vou ler, né? A minha pergunta na sua opinião, né, considerando o momento de incerteza que a gente está vivendo agora, né, o momento de incerteza também futuro, que ano que vem vai vir eleição, né, a gente não sabe como que vai ser, e com o aumento, né, da taxa de juros que está para acontecer, né, as expectativas baixas, né, em relação ao rendimento marginal do capital e a concentração de renda que temos no país, né, logo, essa poupança ela acaba sendo concentrada no agronegócio, né, como nós sabemos, né, e a poupança do agronegócio a gente sabe que é gasto com outras coisas, sem ser com reinvestimento interno na indústria brasileira. Então, eu gostaria de saber, né, quais seriam, quais tipos de políticas poderíamos adotar, né, para a gente aumentar o investimento industrial dentro do país, né, e esse investimento aumentando, né, a nossa complexidade produtiva, né, aumentar também a nossa taxa de exportação, como foi discutido aqui também na aula de macroeconomia. A gente viu a teoria do Tyrrell, né, então como as exportações são importantes para o crescimento. Aí eu gostaria de saber como que a gente pode fazer para aumentar o investimento interno dentro do país, dado todos esses problemas que temos agora e historicamente, né, e para frente, acredito muito difícil serem solucionadas, né, em curto prazo. Então, Juan, boa pergunta. É o seguinte, o Brasil pode aproveitar, eu espero que aproveite, mas eu sou meio pessimista quanto a isso, uma janela de oportunidade que vai ser dada pela nova revolução industrial, que já está ocorrendo, que é a descarbonização da economia. Né? Quer dizer, nós precisamos urgentemente, nós estou falando da humanidade, né? Quer dizer, reduzir, na verdade, parar de crescer, né, as emissões de CO2, na verdade tem que diminuir, né? Se não me engano tem que voltar aos níveis de 1990. Tá? Nós temos que reduzir as emissões de CO2, e para reduzir as emissões de CO2 vão ser necessários muitos investimentos, seja na produção de energia limpa, seja investimentos para mudar o padrão de consumo. Não é só a questão da matriz energética, a transição para uma economia verde, é também o nosso padrão de consumo. Tá? Então, por exemplo, um padrão de consumo que nós temos, que é muito baseado no transporte privado, ou seja, as pessoas comprando carros, né, é um padrão de consumo que gera muita emissão de CO2. Quer dizer, tudo, embora já esteja no horizonte visível, né, a substituição dos carros com motor de combustão interna por carros elétricos, né, no caso brasileiro, é fundamental que a gente invista em mobilidade urbana. Né? Ou seja, trem, metrô, VLT, né? Tudo isso criam enormes oportunidades de investimento. Você imagina, você ampliar a linha botar metrô em todas as cidades brasileiras. Mas nem sei se é possível, algumas delas talvez não, né? Por questão de solo, etc. Mas você investir pesado em mobilidade urbana. E isso vai criar uma demanda por uma série de equipamentos que vai gerar mercado para a indústria nacional que vai produzir esse tipo de equipamento. Tá? Idem para a mudança na matriz energética, quer dizer, nós temos que ampliar a participação da matriz eólica e da matriz solar, que são complementares à hidrelétrica. Quer dizer, na verdade, o ideal seria que a gente tirasse toda a usina térmica, né, e ter
no período de seca, que é o período quando tem mais sol, que chove menos, e mais vento, né, a matriz, a energia eólica e a energia solar. Né? Mais uma vez, se você faz um plano de investimento para aumentar de forma significativa a participação da matriz eólica e da matriz solar, isso gera demanda para um parque industrial que vai produzir esse tipo de equipamento, que é um equipamento sofisticado do ponto de vista tecnológico. Tá? Então, é lógico que isso vai demandar também investimento público. Né? Porque não vai ser... o setor privado pode até produzir as células fotoelétricas, pode produzir os cataventos, mas quem vai comprar esse equipamento, na sua maioria, vai ser o setor público. Então, tem que aumentar o investimento público. E para aumentar o investimento público, eu tenho que, primeiro, acabar com essa regra de teto. Lógico que você não pode também deixar... Você tem que ter alguma regra fiscal que substitua isso. Mas eu acho que o ideal seria ter uma regra fiscal que faça seja uma regra fiscal de resultado primário estrutural, ou seja, ajustado pelo ciclo econômico, tá? Mas eu acho que isso é o fundamental. Nós temos que aproveitar essa oportunidade. Bom, a má notícia é que com esse governo, esse tipo de pensamento esquece. Quer dizer, o Guedes nem passa nem perto, o Bolsonaro vai achar que isso é coisa comunista, entendeu? Então, assim, com esse governo não passa nem perto. A questão é que eu não sei, por exemplo, se o Lula tem essa ideia na cabeça, eu não sei se enfim, o Ciro tem tanto, ele fala muito indústria petroquímica, eu acho que ele ainda tem uma cabeça um pouco atrasada para isso. Né? Mas, enfim, espero que eu tenha te respondido. Beleza, Juan? Joia? Beleza, obrigado. Respondeu. Próxima pergunta do Edson. Oi, boa tarde. Agradeço hoje a aula. Era só a questão, não era nenhuma pergunta que eu tinha elaborado, foi enquanto o senhor estava falando sobre a questão do Eduardo Bacin, sobre os gastos e investimentos públicos no governo do Lula, e até pegando também da Dilma depois, e eu perguntei sobre o PAC que aconteceu, e se teve alguma importância ou não, ou se não adiantou muito, ele não compensou a questão cambial ou a questão fiscal, não sei. Queria só uma opinião sobre isso. Tá, então, eu acompanhei na época o PAC, quer dizer, a impressão que a gente tinha, né, era que, na verdade, era um conjunto de investimentos desconexos. Tá? Por exemplo, no PAC, entre os investimentos do PAC, estava a revitalização da Rua da Glória, no Rio de Janeiro, a Rua da Glória, que tinha aqueles candelabros, né, de luz, centenários. Tá? Então, um dos investimentos do PAC foi aquilo ali. Tá? Então, assim, gera demanda? Gera emprego? Gera. É bom? É. Agora, é suficiente? Não. Então, eu acho que o PAC houve algum aumento do investimento? Sim, houve, tá? Mas não foi um conjunto planejado, né, de investimentos que tivesse uma conexão, tivesse um objetivo, como foi o plano de metas, por exemplo. Né? Ou como, enfim, foi também o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento. Né? Então, não chegou nem perto disso. Tá? Então, realmente, eu acho que... E foi muito marketing também, foi para eleger a Dilma, então, que ela era, né, a chefe do PAC, e como ministra da Casa Civil, né? Então, foi muito mais, eu acho, marqueteiro para criar a imagem de que a Dilma era gerentona, eficaz, eficiente, etc., etc. E teve importância, sim, teria sido pior se não tivesse o PAC, com certeza, mas muito longe de ser um conjunto, né, de obras que levassem a aumento sustentado do investimento. Obrigado. Eu só queria complementar aqui uma coisa, Thierry, agora, que eu acho que o meu microfone está baixo, né? Não, estamos ouvindo bem.
Tá? No caso, se não tivesse acontecido o impeachment, nem nada dessa questão, estou falando mais uma questão conjuntural. O governo teria que ter mudado radicalmente, então, ali em 2015, para fazer essa mudança. Porque, se a gente olhar aquele gráfico do câmbio e da indústria da transformação, estava descendo ladeira abaixo. Então, alguma coisa deveria ser mudada muito radical ali em 2015 para conseguir ter alguma coisa hoje ser diferente, no caso. Seria isso? Sim, esse é o problema. Todo mundo achava que tinha que ser feita alguma coisa muito diferente. Então, eu acho que, inclusive, isso que abriu as condições políticas para o impeachment. Porque o governo Dilma tinha perdido... objetivamente, o governo Dilma perdeu as condições de governabilidade do país. Né? Então, embora a gente lamente, eu particularmente lamento, né? Ainda mais comparado com o Bolsonaro hoje, quer dizer, a Dilma foi tirada do cargo pelo equivalente a uma multa de trânsito. Né? Enquanto que nós temos um governo que, ao que tudo indica, é um governo genocida. Né? Melhor assim, para ser bem light. Tá? Então, mas a questão toda é que a política dita as coisas. Quer dizer, o processo de impeachment, ele é um processo político-jurídico. Né? E naquele momento as condições... A Dilma havia perdido todas as condições de governabilidade. Quer dizer, você não tem uma base de apoio de 200 deputados, né? É preocupante. Quer dizer, quando, na verdade, foi reprovada a PEC do voto impresso, a gente viu que a base do Bolsonaro estava em 218. Assim, também não é uma base muito grande, não, viu? Aquilo ali dá para reverter fácil. Tá? Então, assim, quando você cai de 250 deputados, começa a ficar preocupante. Tá? Então, o ideal é o governo ter uns 300, assim, para governar tranquilo. Tá? Mas a Dilma não conseguiu 177 deputados. Ela conseguiu 130. Efetivamente não governava mais. Então, essa base do voto impresso aí teve umas compras de última hora, né? Sim, mas sempre. Eles mas compraram veja bem, os caras da mesma maneira, a Dilma podia ter feito compra de última hora. E assim, as coisas que eu sei, não vou contar aqui, mas que eu sei, é que ela não só não quis, como se recusou a falar com os deputados. Aí fica difícil. Não, foi terrível. Né? É porque um pouco antes disso, né, teve o problema do Aécio também, né? Ele movimentou o Congresso ali, as pautas bombas, então já não conseguia governar mais, não tinha jeito. Né? O problema é que a Dilma também fez uma política econômica em 2015 que era totalmente diferente do que ela tinha falado na campanha. O estelionato, digamos assim. O estelionato eleitoral. Aí fica difícil, você vê uma diferença do Bolsonaro para a Dilma. O Bolsonaro não está fazendo estelionato eleitoral nenhum. Ele está cumprindo exatamente o que ele disse que ele sempre ia fazer. Ou seja, ele não trai o seu eleitor fiel. Tá? Ele é esse maluco, fala besteira, insiste, vai lá na ONU, fala do tratamento precoce. O que ele foi fazer lá? Não. Ele foi discursar para os seus. Gado. Ele foi discursar para os seus, do púlpito da ONU. Ele estava... Quero nem saber se os outros países vão gostar, deixar de gostar. O que eu não posso é trair os meus eleitores. Porque o dia que ele fizer isso, ele cai. Por isso, o risco que o maior risco que o Bolsonaro correu foi aquela volta atrás que ele deu no dia 9 de setembro. Quando ele teve lá a pedido de desculpas lá, ali o gado titubeou. Eles contaram uma história de que não, foi estratégica, porque o mito joga xadrez 4D. Enfim, eles contam a história, entendeu? Que aí, não, foi estratégico, não sei o quê, tal. Aí o gado acreditou, entendeu? 100% Nárnia, né? Isso, é um mundo paralelo mesmo. Isso, estrategista, que ele joga xadrez 4D. 4D. Nossa senhora, isso deve ser uma coisa de louco. É um cérebro que não cabe dentro da cabeça dele. Meu Deus, a mente. Gente. Mais alguém gostaria de fazer perguntas? Ou a gente pode já encerrar a fatura? Não? Oreiro, muito obrigado, cara. Foi muito bom. Te agradeço profundamente. A próxima vez será presencialmente aí para a gente bater um papo mais
né, poder falar mal das pessoas com mais tranquilidade. Isso, com certeza, com certeza. Isso é muito bom. Mas, enfim. Beleza, eu te agradeço muito por ter aceito tão prontamente o convite. Tenho certeza que todo mundo aproveitou muito, eu também. Tá certo, pessoal. Olha, muito obrigado pelo convite, Thierry. Foi um prazer aqui passar essas quase 2 horas aqui com vocês. Né? Eu espero que vocês tenham gostado. Né? E, enfim, bom, comprei meu livro, tá com o Luiz Fernando, que acho que é um livro bacana. E aí, quando eu puder, presencialmente, eu dou a minha dedicatória. Tá bom, pessoal? Joia. Bom, então, fiquem com Deus. E nos vemos em breve, se Deus quiser. Abração. Valeu, Oreiro. Abração para você. Tchau, pessoal. Boa tarde. Thierry, tá aí ainda? Thierry? Só um pouquinho, Edson. Vamos encerrar a gravação aqui. Só um pouquinho. Tá. Ramona, você encerra para nós? É uma dúvida boba. Só um pouquinho, tá? Tá. Ramona? Você está aí, Ramona? Deixa eu interromper.